Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Sagitário. Leitura do amor para Sagitário. Você que está em um relacionamento, está vivendo, um relacionamento, um amor, um romance, você que está numa fase inicial, iniciando aí um novo romance, um novo namoro na sua vida, ou até mesmo você que está sozinho, sozinha, na expectativa de viver um novo amor, o desejo de viver um novo amor, um novo romance. Essa, portanto, é uma leitura voltada especificamente para o amor, ok? Então, vamos dar início à nossa leitura de hoje. Leitura para Sagitário, leitura do amor. Vamos lá, tarô. Signo de Sagitário. Leitura do amor. Sagitário. Leitura do amor. 6 de espadas. 6 de espadas, 5 de copas, 6 de copas e a carta do julgamento. 6 de espadas, 5 de copas, 6 de copas e a carta do julgamento. Sagitário, eu vejo aqui você passando aí por uma fase de transição na sua vida amorosa. É uma fase de transição. 6 de espadas fala de uma fase de transição. Eu vejo aqui uma fase de transição, de mudanças na sua vida amorosa, mas quando eu olho aqui para o 5 de copas, para o 6 de copas e para a carta do julgamento, eu tenho a sensação que essa situação aqui, que por hora pode parecer que é o fim, ou seja, digamos, uma ruptura, o término de um relacionamento que por hora parece ser o fim, ou seja, parece não ter volta, ou seja, parece ser o fim, mas eu verifico aqui, tenho a sensação que essa situação não representa o fim. É uma fase de transição, mas eu vejo aqui você aqui representa no 5 de copas um certo arrependimento, ou seja, uma pessoa que está triste, de cabeça baixa, por conta exatamente desse processo de transição, e um certo arrependimento com relação a essa situação. E quando eu olho para o 6 de copas e para a carta do julgamento, o 6 de copas é memórias, são recordações que ficam. Eu
eu verifico aqui, na verdade, que 6 de copas e a carta do julgamento traz lembranças, memórias relativos a essa pessoa. E quando eu olho para a carta do julgamento, eu vejo aqui a possibilidade de um renascimento, de perdão, de uma nova oportunidade. Ou seja, aqui tá me mostrando que, apesar dessa fase, desse momento de transição, de fato não é o fim, não representa o fim, porque eu vejo aqui que existe, veja bem, existe aqui a sensação de retorno, ou seja, de um recomeço, porque existem lembranças, existem memórias que ficaram marcadas, ok? E aqui você sinaliza, você está sinalizando uma situação de perdão, né? Uma pessoa que está disposta a perdoar o outro, uma pessoa que está disposta a perdoar o outro, uma pessoa que está disposta a se reconciliar com o outro, ou seja, duas pessoas que estão a considerar o que aconteceu, situações que aconteceram entre essas duas pessoas, e aqui os caminhos estão abertos para essa reconciliação. Os caminhos estão abertos para o perdão, para uma reconciliação, para um recomeço. Então, por isso que eu coloquei que, apesar de ser uma fase de transição, alguém indo embora, não representava totalmente o fim, ou seja, aqui está sinalizando que realmente vai haver uma reconciliação, né? Uma reconciliação entre você e essa pessoa, Sagitário, por conta das lembranças que ficaram, de fortes lembranças, de fortes recordações. Aqui vejo que você e essa pessoa estão a considerar um recomeço, um retorno, uma reconciliação, porque aqui fala de perdão, aqui fala de segunda chance, de novas oportunidades. Então, é alguém aí, né, que está aí por retornar, e você disposta a recomeçar ao lado dessa pessoa. Não é o fim, não foi o fim. As de copas. A carta da estrela. E o cavaleiro de copas. As de copas, a carta da estrela e o cavaleiro de copas. Aqui fala no As de copas da manifestação das emoções e o papel que elas têm em relação aos outros, ou seja, a outra pessoa. Aqui fala da manifestação das emoções e o papel que ela exerce, que ela tem em relação a outra pessoa. Ou seja, aqui é uma prova que essa pessoa tem sentimentos e um forte desejo de voltar a se relacionar com você. Existe aqui, veja bem, o perdão da sua parte, Sagitário, e aqui existe um forte desejo dessa pessoa voltar a se relacionar com você. Existe um forte desejo dessa pessoa. E quando eu olho para a carta da estrela é a confirmação de todo esse indicativo, porque aqui representa que depois de um período de turbulência, depois de um período
onde houve aqui um afastamento, depois de um período de transição, finalmente aqui demonstra que a cura foi alcançada. Aqui representa um período de esperança. Aqui é a prova que a cura dessas feridas, ou seja, a resolução desses problemas que acabaram por culminar nesse afastamento, ou seja, aqui representa a cura de todos esses problemas, esses embaraços, enfim, aqui representa a cura. Aqui representa a esperança. Aqui traz a esperança de dias melhores. Aqui traz a esperança de um novo horizonte. Caminhos abertos e portas abertas para uma reconciliação. E o Cavaleiro de Copas? Aqui representa um momento de renovação, com reais possibilidades de fortalecer o vínculo emocional existente entre você e a pessoa amada. E viver momentos inesquecíveis, momentos intensos nesse recomeço, nessa reconciliação. Portanto, eu vejo aqui que existe um desejo, veja bem, o desejo não parte somente de você, existe também o desejo da outra pessoa em voltar a se relacionar com você. É um desejo mútuo. Você está disposto a perdoar, está disposta a perdoar, está decidida a reconsiderar o que aconteceu, ok? E essa pessoa possui um forte desejo também de se relacionar, de voltar a se relacionar com você. E aqui a carta da estrela representa a esperança, a cura. E o Cavaleiro de Copas fala de um período de fortalecimento do vínculo, né? Um período de renovação do vínculo afetivo existente entre você e essa pessoa. Então, realmente, representa uma situação de reconciliação, né? Essa pessoa disposta, desejosa a voltar a se relacionar com você, como assim também você disposto a reconsiderar coisas que aconteceram, o perdão, enfim, fortes lembranças ficaram desse amor, dessa pessoa, fortes recordações e lembranças que ficaram dessa pessoa. E essa pessoa também desejosa a se relacionar, ou seja, a voltar a se relacionar com você, Sagitário. A cura alcançada, a cura de feridas, a cicatrização de feridas, um caminho aberto para um recomeço, para uma reconciliação. A carta da justiça, a carta da temperança e os amantes. A carta da justiça, a carta da temperança e a carta dos amantes ou os enamorados, é a mesma coisa. Aqui me fala do equilíbrio e resolução de conflitos. Aqui representa que situações que aconteceram no passado entre esse casal, conflitos, possíveis conflitos, desentendimentos, aqui representa a equação
desses problemas, ou seja, a resolução desses conflitos. A carta da temperança representa a voz da harmonia nos relacionamentos. A carta da temperança representa o equilíbrio e a paciência de opostos. Eu vejo aqui como uma carta conselho para esse casal. A importância de se desenvolver a paciência no dia a dia, ou seja, a importância do equilíbrio e a paciência como elementos fundamentais na construção e na manutenção de um relacionamento saudável. E a carta dos amantes trazem à tona o compromisso no amor. Aqui é mais uma confirmação de que juntas essas duas pessoas, ou seja, você e essa pessoa, Sagitário, estão a reconsiderar uma união. Estão a reconsiderar uma reconciliação. Por conta de situações que foram equacionadas entre você e a pessoa amada, por isso que era uma fase de transição, porque muito possivelmente aconteceu aqui desentendimentos entre esse casal, e depois de um período nessa fase de transição, de mudanças, aqui sinaliza que essas situações, esses possíveis conflitos foram equacionados por esse casal, estão sendo equacionados por esse casal, e aqui traz exatamente isso, a tona e o compromisso no amor. Ou seja, duas pessoas que estão dispostas a reconsiderar uma união. Então, realmente, não era o fim, não representava o fim, era apenas uma fase de transição, de mudança, de ajustes que precisavam ser feitos por esse casal. E o momento é esse, de reconsiderar duas pessoas dispostas a reconsiderar uma união. A carta do eremita, o 4 de paus, o 6 de ouros e o 10 de copas. A carta do eremita, o 4 de paus, o 6 de ouros e o 10 de copas. Aqui representa a paz interior que existe entre duas pessoas que se amam. Aqui representa também o símbolo de compromisso e valores tradicionais. Quando eu olho aqui para o 4 de paus, 4 de paus, eu vejo aqui uma fase de celebração conjunta. Aqui me fala que depois de um período de ajustes e entendimentos desse casal, um relacionamento pode finalmente encontrar paz e harmonia. Ou seja, depois de um período de ajustes, de entendimentos desse casal, finalmente eles conseguem encontrar paz e harmonia. Conseguem encontrar harmonia nesse novo relacionamento, ou seja, nesse recomeço, nessa reconciliação. Depois de uma fase de entendimentos, depois de uma fase de ajustes, há aqui um momento de celebração por conta dessas situações que foram equacionadas e resolvidas por essas duas pessoas, ou seja, por esse casal. Portanto,
Felizmente, vocês dois encontram a devida paz e a devida harmonia nesse relacionamento. Depois de uma fase difícil, depois de uma fase de um afastamento, de transição, de mudança, finalmente um casal que encontra a paz e a harmonia nesse relacionamento, nesse recomeço, né? E o 6 de ouros e o 10 de copas. 6 de ouros e o 10 de copas. Aqui, no 6 de ouros, fala da generosidade e equilíbrio. Aqui fala que aqui fala que esse casal estão prontos para dar e receber de forma equilibrada, restaurando assim o compromisso. Ou seja, depois de uma fase de entendimento, de compreensão, esse casal está pronto para dar e receber de forma equilibrada, restaurando assim, portanto, o compromisso. Aqui fala de reciprocidade na relação. Aqui mostra a importância da reciprocidade, uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Aqui está mostrando que vocês estão prontos para dar e receber de forma equilibrada, restaurando assim, portanto, o compromisso entre vocês dois. E o 10 de copas representa a felicidade e a harmonia. Aqui representa que a cura emocional foi alcançada por esse casal, permitindo, portanto, um recomeço cheio de alegria, estabilidade e harmonia. Felizmente, depois de uma fase difícil, complicada, de uma fase de ajustes e entendimentos, de equação de situações, de problemas, de resolução de problemas, esse casal encontra a felicidade, a harmonia, a cura emocional, permitindo assim, portanto, um recomeço cheio de alegria, estabilidade e harmonia nesse amor, nesse relacionamento. Então, Sagitário, foi só uma fase, foi só uma fase de transição, não era o fim. Você que possivelmente possa estar vivendo esse momento aqui, que é um momento difícil, né, complicado, você que pode estar vivenciando esse momento aqui, que pode ser, de fato, é um momento difícil, complicado, saiba que as cartas estão sinalizando uma reviravolta, ou seja, um recomeço. Essa situação entre você e a pessoa amada não é o fim. É perfeitamente possível haver um recomeço, uma reconciliação, por conta de lembranças que ficaram, por conta de fortes lembranças e recordações que ficaram. Você disposta a perdoar, a ceder onde precisa. Essa pessoa tem um forte desejo de recomeçar com você, e a cura desses traumas, dessas feridas, abrindo assim, portanto, a possibilidade de haver de fato uma reconciliação, um recomeço, representando assim, portanto, um momento de renovação desse vínculo, de fortalecimento desse vínculo, a resolução de problemas, de conflitos, o equilíbrio no que
que se refere a uma vida a dois, o equilíbrio das emoções, que traz harmonia, que faz com que uma relação seja uma relação saudável, o compromisso que esse casal estabelece, ou seja, o compromisso que eles assumem, reconsiderando, assim, portanto, essa união, e a celebração depois de momentos difíceis, de fases difíceis, de uma fase de transição. Finalmente esse casal encontra o equilíbrio, estão prontos para dar e receber, e a felicidade, a harmonia, a estabilidade, a cura emocional finalmente alcançada por esse casal, permitindo, assim, portanto, um recomeço cheio de alegria, estabilidade e harmonia. Que assim seja, que realmente se confirme, que assim seja, que você permita esse recomeço, que perdoe o que precisa ser perdoado, que compreendam o que precisa ser compreendido, para que esse recomeço de fato aconteça na sua vida, porque fato é que fortes recordações, ou está havendo uma fase de transição, de afastamento, mas fato é que as recordações, elas permaneceram, ou seja, uma forte recordação e uma forte lembrança da pessoa amada. Então, por que não permitir, por que não perdoar, por que não permitir um recomeço? Porque fortes recordações ficaram e essa pessoa está desejosa em voltar a se relacionar com você, Sagitário. Então, é isso. Eu espero que essa leitura possa ressoar, possa ser extremamente proveitosa para esse seu momento, enfim, da sua vida amorosa, e assim seja, que realmente aconteça esse recomeço, essa reconciliação, enfim, que tudo isso venha a se confirmar na sua vida. Pode ser que alguns de vocês estejam aqui ainda nesse processo de transição, pode ser que alguns de vocês já estejam naquela fase de reconciliação, e pode ser que alguns de vocês já estejam aqui desfrutando de uma fase onde já aconteceu essa reconciliação, e vocês aqui desfrutando desse novo momento da vida 2, onde de fato esse casal encontra a felicidade e a harmonia nesse relacionamento. Ok, Sagitário? Então, um forte abraço, fique com Deus. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me acompanham, que me ouvem no dia a dia no canal, você que ainda não é inscrito, que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. É muito importante para o canal. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Então fica aqui o meu pedido mais uma vez, você que ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, ok? É muito importante para o canal. Então, Sagitário, um forte abraço, fique com Deus, uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.